Bom, boa tarde, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Gente, o Rafael Carboni é o nosso sócio aqui responsável, líder pela frente de LGPD, que a gente está desenvolvendo aqui na Juritis. É uma pessoa que entende muito de infra, de GED e do próprio Sijuri. Eu sou da área de consultoria aqui da TOTO Juritis. A gente atua, nós somos todos especialistas, só atuamos para escritórios de advocacia. A Regina, que está aqui presente, atua na frente de controladoria jurídica. O Luiz Olavo, que não está aparecendo aqui, mas ele está aí com vocês também, está ouvindo pergunta, está na frente de grandes implantações e plano de carreira e gestão de pessoas comigo também. Ali, ó, fique à vontade para interferir nas colocações, mas não muito, tá bom? Contenha-se. E também tem comigo... Boa tarde a todos, é o Luiz Olavo. Boa tarde a todos. O Milton Speranzini, que é o nosso sócio responsável na consultoria pela parte de financeiro, e o José Mata. Depois da apresentação, a gente vai abrir também um pouquinho do tempo. A ideia é a gente falar durante uns 50 minutos, 55 minutos, e depois a gente abrir para perguntas, inclusive sobre como a gente funciona aqui na Juritis para a área de consultoria, que a gente trabalha com governança, com frente financeira. Enfim, a gente vai ficar à disposição de vocês até umas 5h30, tá bom? Quer começar explicando como a gente vai funcionar, Rafa? Bom, hoje todo mundo, se alguém tiver algum problema técnico com som, com vídeo, pode passar aí no chat que a Regina vai estar nos auxiliando aqui nessa parte técnica. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do impacto da tecnologia na gestão do escritório. A gente vai fazer um paralelo aí do que a tecnologia vai conseguir influenciar, principalmente no tópico de hoje, que vai ser a gestão de pessoas. A gente vai mostrar que nós dividimos em 5 tópicos. Eu vou chegar mais para frente e explicar que hoje o enfoque vai ser em gestão de pessoas. Tá? A nossa agenda é ter uma visão geral sobre governança e gestão. A Francesca já conhece, algumas pessoas já viram parte dessa minha apresentação. Eu peço um pouquinho de paciência. As perguntas para tirar o sono, mesmo para quem já viu, eu acho que quem me conhece sabe que eu acho que a gente deve fazer essas perguntas todos os dias e eu vou passar por elas. E depois a gente vai falar da visão integrada da gestão 360, que é eu usar os meus recursos de tecnologia, os recursos que eu tenho do escritório, para que eu faça uma boa análise da minha equipe e construa modelos para que eu consiga reter esses talentos, tá? Isso também. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente esclarecer é que eu não sou advogada, sou de família de advogados, e eu sempre escutei muito assim, Simone, mas você está falando isso, mas nós somos escritórios de advocacia, a gente segue uma série de regras e normativas da OAB e do mercado. Eu concordo. Mas, independente disso, e justamente porque a gente conhece, nós somos especialistas nesse mercado, mesmo com todas as regras, com as normativas, com os dispositivos, a gente tem que lembrar que a advocacia é um negócio. Eu tenho cliente, eu tenho que captar cliente, eu tenho que faturar, eu tenho que receber, eu tenho que pagar conta, eu tenho que deixar a minha equipe feliz, eu tenho que deixar meu cliente feliz. Então, a gente está falando que a advocacia, o escritório de advocacia é um negócio. E, como tal, ele deve ser gerido como um negócio, respeitando todas as regras e normativas impostas a esse mercado. Tá? Então, assim, conhecemos as regras, conhecemos os dispositivos, mas entendemos que é um negócio, respeitando tudo isso, temos que gerir como um negócio. E aí eu quis trazer um olhar, a gente discutiu essa aplicação, diferenciando o empreendedorismo da governança e da gestão. Eu vou falar bem rapidinho sobre isso, depois quem quiser mais material ou bater um papo sobre esse tópico, eu fico à disposição para conversar com vocês também. Mas vamos colocar assim, empreendedor é aquele sócio dentro do escritório que, independente da governança, da diretriz, da gestão, do dia a dia, conversa com o cliente, é o cara que está olhando para fora. Né? É o cara que está olhando longe o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na economia
que vai impactar no próprio negócio e que vai ter tanto risco como oportunidade. É o cara que enxergou lá longe a oportunidade de construir escritórios de massa. É o cara que está olhando que a massa tem um curto prazo de vida em razão da automação, dos novos negócios, dos escritórios de acordos que estão nascendo e que a gente está vendo como transformar seu próprio negócio. É o cara que lá longe viu que essa questão de diversidade poderia ser uma especialidade muito bacana, que ia ter muita demanda sobre isso. É o cara que lá atrás viu que com o Código do Consumidor ia ter um boom, que o escritório precisava se preparar, inclusive, para negociações. É um cara que era mais negocial do que combativo. O cara que está olhando, o cara, quando eu falo cara, gente, algumas pessoas já conhecem minha informalidade, mas é quando eu falo o escritório, o modelo, o comitê gestor, o conselho, mas que tem esse olhar para fora. Eu estou olhando o que está acontecendo no cenário econômico, eu estou olhando o que está acontecendo no mercado e consigo trazer isso tanto como uma análise de risco quanto oportunidade para o negócio. A governança, ela vai me dar a diretriz. Quais são meus princípios? Quais são os meus propósitos? O que para mim eu não abro mão para o meu negócio enquanto princípio ético, quanto princípio do relacionamento com o cliente? Então, é a governança que vai trazer isso. E a gestão é que vai desdobrar esses princípios e esses propósitos para a própria operação, seja ela financeira, seja ela jurídica, seja ela para a gestão de pessoas. Então, de forma bem resumida, a gente quis colocar o empreendedorismo, a governança e a gestão, e que a gente hoje vai estar falando da gestão integrada, quer dizer, como que eu tenho desdobrado o meu modelo de gestão usando os recursos que eu tenho com enfoque em pessoas. Esse slide eu vou passar, mas fica aí para vocês, tem um pouco mais pontuado que essa questão de governança e de gestão. E aí eu queria começar com essas perguntinhas chatinhas que a gente devia fazer todos os dias, né? Se eu perguntar para vocês... O mantra do gestor. É o mantra do gestor, né? O mantra do empreendedor também. Como que esse escritório faz dinheiro? E aí, gente, provavelmente, muito de vocês, a hora que eu perguntar, quem quiser responder aí, põe por escrito, até para depois a gente fazer uma pesquisa. Como que vocês fazem dinheiro? Provavelmente, vocês vão me responder que é a área que mais fatura de vocês. E, na verdade, quando a gente fala em governança, em perenidade, não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar qual é a área mais rentável do meu negócio. Qual é a área que constrói a imagem do meu negócio? Como que o mercado me reconhece? E aonde eu faço uma poupança de dinheiro para que eu consiga continuar investindo e me aprimorando para a continuidade desse negócio? Né? Então, às vezes a gente tem um olhar restrito, que a área que mais fatura, a área que eu mais gero um volume de dinheiro, não necessariamente é onde o meu negócio faz dinheiro. Então, só saber responder essa pergunta já é um trabalho danado, né? Se eu for para a pergunta seguinte, se eu sei se meus clientes pagam bem e no prazo, já daria assim, um curso só para a gente discutir sobre isso. Eu vou restringir para um único pensamento aqui, para a gente tentar estruturar um pouco, essa nova regra que algumas empresas estão colocando. Eu não sei se alguém já vivenciou por isso. Quem quiser responder, sim, por favor, escreva, até que depois a gente faz uma pesquisa e retorna para vocês, para quem já passou por esse tipo de cobrança. As empresas falam, olha, eu só vou pagá-los no dia 10 ou no dia 15, desde que caia numa terça ou numa quinta-feira. Né? Ainda não cheguei, essa eu ainda não recebi. E aí você tem que adaptar toda a sua estrutura, todo o seu caixa, uma demanda que vem externa do seu cliente, lhe impõe uma condição e você tem que estar apto com recursos, tanto de pessoas, processos e sistema, para atender essa demanda. Se eu sou um escritório internacional que tenho que fazer cobrança, preparar invoice,
interagir com o banco, eu mando a minha fatura e vou receber provavelmente 90 dias depois, enfim. Como que isso impacta o meu caixa? Como que eu construo o meu caixa? Eu não posso construir apenas olhando o dia que eu faturei. Eu tenho que fazer uma análise. Se meu cliente está pagando em dia, eu estou com uma inadimplência, qual que é o valor da minha inadimplência? Qual é a configuração da minha inadimplência? Qual é o prazo da minha inadimplência? 30, onde que é o maior volume? 45, 60, 90 dias? 180 dias, 180 dias a gente já considera dinheiro perdido, não recuperado. Como que eu trato isso? E a gente, sem entrar no mérito, que a inadimplência, muitas vezes, não é um problema de caixa, é um problema de imagem. Muitas vezes ela reflete a insatisfação do cliente, né? É um grito do cliente. Como que eu estou olhando os meus competidores? Eu estou olhando ou eu estou criticando? Ou eu estou concorrendo? Como que eu olho? E será que eu consigo admirar meu concorrente a ponto de eu falar, poxa, ele faz isso de bacana? E como eu posso traduzir e trazer isso para a minha realidade? Como que eu estou olhando o meu competidor? Será que eu estou olhando só o escritório do vizinho? Será que eu estou olhando só o escritório que eu encontro mais esbarro quando eu mando as propostas? Ou será que eu estou olhando as automações? Será que eu estou olhando as empresas de negociações? Será que eu estou olhando as mediações? Será que eu estou olhando as transformações do mercado para eu ver quem são meus reais competidores? Será que eu estou parando para olhar o meu negócio dessa forma? E se eu não vou ler a pergunta de baixo, está lá escrito, eu gosto de falar assim. E se o meu fundador ganha na Mega Sena acumulada 15 concursos e fala, só vou viajar, não quero mais saber de voltar para o escritório? Será que eu preparei o meu escritório? E lembrando que muitas vezes o fundador é aquele empreendedor lá. É o cara que consegue lidar com o cliente, é o cara que consegue estruturar a operação, é o cara que consegue ter um olhar financeiro e é um cara que consegue olhar o mercado. E muitas vezes no processo sucessório, eu não encontro um outro sucessor apenas, eu tenho que juntar 4 ou 5 sucessores. E, na verdade, esse processo dura, às vezes, de 10 a 15 anos que a gente acompanha em processos de sucessões bem-sucedidos. É um processo lento de transformação, até porque ele é muito dolorido, a passagem de bastão. Então, será que eu tenho esse olhar dentro da minha estrutura do que fazer se acontecer do meu fundador ganhar na Mega Sena? Ou dele se apaixonar e mudar para Paris e falar, não vou mais trabalhar? São perguntas que a gente tem que refletir e construir ao longo do tempo. Qual é a qualidade do nosso crescimento? Como que o meu negócio está crescendo? Ele está crescendo em determinadas áreas, ele está crescendo no contencioso, ele está crescendo no societário, ele está crescendo em negociação, ele está crescendo em um único cliente, ou ele está crescendo em um único nicho de atuação. Como que ocorre o crescimento do meu escritório? Né? Isso vincula muito com aquela primeira pergunta de como a gente faz dinheiro. Né? A próxima pergunta, eu sei que não acontece nos escritórios de vocês, eu sei que é uma coisa hipotética, mas que a gente acaba esbarrando muito. Vivemos dentro das nossas posses? O escritório faz dinheiro? Ou o escritório, a operação não faz dinheiro? Se o escritório faz dinheiro, a hora que eu distribuo para os sócios, eu mantenho a capitalização do escritório ou eu estou retirando a mais para remunerar os sócios? Ou a minha operação dá dinheiro, mas não sobra dinheiro suficiente para eu remunerar os sócios, então eu vou buscar dinheiro lá fora para eu poder remunerar os sócios, senão os sócios vão ficar insatisfeitos. Essa pergunta é muito delicada. No dia a dia, às vezes a gente se ilude e fala, esse mês eu vou pegar um tanto de dinheiro para distribuir para os sócios, no outro vai entrar, e muitas vezes daí a gente vê nascer um rombo muito grande nos escritórios de advocacia e em qualquer outra empresa, e isso interfere em tudo, em todo o planejamento, em todo o seu processo de captação, em todo o seu business plan, em toda a sua projeção financeira. Então, essa pergunta é uma pergunta muito delicada, porque às vezes não é só para remunerar os sócios, mas é para remunerar a equipe. Então, será que eu estou distribuindo o dinheiro que eu tenho para distribuir ou eu estou distribuindo a mais do que eu deveria distribuir? Né?
Essas outras perguntas, enquanto CEO levo para casa, enquanto eu remunero os gestores do meu escritório, enquanto eu remunero o fundador do meu escritório, ou como eu remunero, faço um plano para a saída desses profissionais. Vou deixar esses pontos mais, inclusive, para o dia que a gente for fazer o webinar financeiro, tá? Mas essa outra perguntinha aqui, ela é bem crítica e ela é bem importante. Como as más notícias chegam ao topo? As más notícias chegam ao topo do seu escritório para que haja uma punição, para eu mandar aquele estagiário embora, para eu mandar aquele advogado que o cliente não quer falar mais, para eu tomar decisões punitivas, ou para eu olhar para dentro de casa, ver o processo, ver o procedimento, entender como eu posso melhorar e trazer melhores práticas para eu transformar o meu negócio. E mais, o duro é quando as más notícias param de chegar ao topo. E você acha que está indo tudo bem e, de repente, você leva um susto com uma cisão, com uma saída de talentos importantes. Então, enquanto está chegando uma notícia, é muito bom que elas cheguem. E que a gente consiga, de alguma maneira, ruminar, eu costumo falar, né, digerir, que nunca é fácil a gente digerir uma má notícia, e que a gente consiga transformar isso numa boa ação. E aí, uma perguntinha capciosa, será que eu entendi bem as perguntas acima? Então, o que eu costumo falar como primeira tarefa, ou como primeira atividade, é que escolha 2 dessas perguntas e tente respondê-las, né? E sempre que puder, uma vez por mês, leia e aí tente escolher uma dessas perguntas para você tentar esmiuçar e conhecer seu próprio negócio, tá? Essa é a provocação para a gente começar a falar de gestão. Então, um ponto importante que a gente toca, daqui a pouco eu vou deixar o Rafael falar, tá, gente? Já eu vou passar para ele. Mas muitas vezes a gente é chamado para falar, olha, esse sistema não funciona, ou eu não consigo, me ajuda a contratar alguém porque não para gente no meu escritório, porque eu sei que o sistema funciona, o sistema é ótimo, eu usava lá no outro escritório, mas as pessoas não param aqui. Então, uma coisa importante, até para a gente prosseguir nessa análise integrada hoje não existe, gente, ponto ótimo, se eu não olhar tecnologia com processos e regras de negócio e com o engajamento e treinamento das pessoas. Isso é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Às vezes o escritório adquire uma solução, uma tecnologia, implementa, só que não prepara, não tem processos preparados, as pessoas não foram treinadas adequadamente, ou tem uma rotatividade muito grande. Aí a ferramenta sempre acaba sendo vilão. Então ali a gente até consegue visualizar nas intersecções, né? Quando eu tenho a tecnologia, as pessoas não têm o processo, eu tenho um caos automatizado, porque eu tenho ali onde cadastrar as coisas e eles vão sair de um lado. Quando eu tenho tecnologia e tenho o processo, mas as pessoas não estão engajadas e prontas, eu vou ter uma alienação. Então sempre eu vou ter um problema. Então essas 3 pernas aí do tripé têm que andar sempre juntas, porque a tecnologia sozinha sempre vai acabar sendo o escape, sempre vai ser o problema. Você tem que tomar esse cuidado. A tecnologia não pode vir impor o processo. O processo tem que estar pronto, adaptado ao software para que tudo funcione bem. Aí sim a gente vai chegar no centro ali do nosso tripé, que é o ponto ótimo, com as pessoas treinadas, os processos bem definidos e a melhor tecnologia para apoiar a operação do escritório. Ok. E falando ainda em software, o software tem que ter, a gente chama de algumas camadas de adoção de acordo com a necessidade do negócio. Então, ele tem sempre algumas etapas para a gente fazer essa escalada, vamos dizer assim. Então, sempre que eu for fazer a implementação de uma nova tecnologia, a primeira fase, a base da pirâmide ali, a gente está falando da fase de controle. É onde eu vou ter ali o cadastro, o lançamento de timesheets, o cadastro dos meus processos, dos meus compromissos, as minhas agendas. Então, tudo que é cadastro, eu tenho o controle do que está acontecendo, o controle da operação. Então, a base, o começo de tudo, entra no controle. Depois da segunda fase, a gente começa a olhar para a produtividade, como fazer mais com menos, como melhorar o desempenho da equipe que eu tenho. Então, fazendo algumas automações, alguns gatilhos, automatizar alguns processos. Então, isso vai ajudar eu conseguir dar mais agilidade e aumentar a produtividade. Aí, num nível mais adiante, com tudo lançado, tudo controlado e produtivo, eu vou começar a fazer a gestão
do meu negócio. Então, eu vou começar a analisar indicadores, analisar resultado, analisar margem de equipe, resultado de clientes. Então, eu consigo gerir tanto a minha carteira de cliente como a minha equipe com base nos relatórios que a ferramenta me fornece. E, por fim, eu vou começar a tomar decisão. Tanto uma decisão de remanejar ou reformular meu time, tomar decisão de criar ou descontinuar uma área de negócio do escritório, tomar aquela decisão se eu tenho que renegociar um contrato ou até mesmo perder um cliente. Muitas vezes perder um cliente não é um problema. Às vezes, quando eu começo a fazer aquela análise, eu vejo que eu estou tendo um prejuízo e aquilo, muitas vezes, a melhor decisão é perder esse cliente. Então, o software vai me ajudar eu ter a tomada de decisão. Mas para eu chegar lá no pico, eu não vou conseguir chegar de helicóptero ali. Eu vou ter que passar por todas as etapas e fazer tudo uma linkada à outra para assim chegar lá em cima na tomada de decisão. Gente, vou falar uma coisa, estou me sentindo no Jornal Nacional aqui. A gente está vendo ali. Gente, então, como a gente combinou, como que a gente separou esse webinar e os próximos webinars, tá? Hoje a gente vai dar um enfoque de pessoas. O próximo, a gente depois já vai passar a data, né, Michel? A gente passa para quem participou. Vai ser de operação jurídica com a Regina, comigo também. Depois, finanças, provavelmente vai ser o Milton Speranzini, com o Rafa ou com o Ribeiro. Depois de tecnologia, é o Rafael falando principalmente do LGPD, né, Rafa? Sim. Fica muita discussão dessa parte de diagnóstico, todo mundo querendo saber efetivamente como isso vai acontecer, quando vai entrar, por onde começar. E depois a parte de estruturação societária, que a gente vai falar um pouquinho dos vínculos, da fórmula de vínculo, de distribuição de resultados. Tudo isso a gente vai passar a data, mas a ideia é que a gente faça até o final do ano esses 5 webinars, tá? Hoje a gente resolveu dar enfoque em pessoas. De novo, fiquem muito à vontade para interagir com a pergunta. E a gente escolheu não falar de plano de carreira, de diretriz de carreira, de avaliação de desempenho, de todas essas ferramentas que a gente está acostumado. A gente costuma, inclusive, fazer webinar e falar a respeito, palestra, a gente dá bastante palestra, até porque é um trabalho que a gente faz bastante aqui na consultoria da Juditis, de desenvolvimento de carreira, de avaliação de desempenho, bonificação e tudo mais. A gente resolveu dar um olhar para uma coisa que a gente que trabalha com retenção de talento percebe muito. Como eu avalio de verdade aquele profissional dentro da minha estrutura? Porque é importante que eu olhe não só a carreira dele, mas como ele agrega para o meu escritório e como eu posso ajudá-los a desenvolver. Uma das coisas que a gente assiste muito nessa nova geração é isso, eles querem ficar. Todo mundo fala que eles trocam de lugar, que eles não vão ficar mais nos lugares, mas o que a gente percebe é que qualquer talento, ele quer o quê? Um bom líder a quem ele se espelhe, um bom líder que tenha credibilidade para ele, que represente alguma coisa forte, tanto para o mercado quanto para o desenvolvimento dele. Eles querem oportunidade de crescimento, a gente vai falar um pouco disso, e eles querem também a possibilidade de desenvolvimento contínuo. Então, se eu consigo agregar o valor, o olhar da gestão do meu negócio e conseguir encaixar o desenvolvimento e aprimoramento desse profissional e usar o melhor que ele tem para eu poder obter os resultados esperados, isso é uma gestão de pessoas bacana, com um olhar diferente do que a gente está acostumado, achando que um plano de carreira só, avaliação de desempenho, por si só, retém um talento. Tá? Então, o nosso olhar hoje vai ser um pouco de rentabilidade, produtividade, e depois de como a gente ajudar esse profissional, seja com coaching financeiro, um desenvolvimento no que for necessário, um viés comercial e os treinamentos adequados, tá? Bom, aqui... Então, deixa eu pegar. Vamos pegar o Chico, vamos pegar o Francisco, Rafa, e vamos fazer uma análise. Vou contratar a consultoria do Rafa para ele me ajudar a fazer uma análise aqui do Chico. Aqui a gente vai mostrar alguns relatórios de como o sistema pode ajudar a vocês a fazer uma análise do profissional no primeiro momento. A primeira visão que a gente vai olhar aqui é o DRE, o demonstrativo de resultado por profissional. O que é importante frisar aqui
é que a gente não pode ter um olhar frio para esse relatório. Eu não posso olhar para esse relatório aqui, não sei se o número está pequeno aí, mas, por exemplo, o Francisco, ele está me dando aqui, vamos antecipar aqui, ele está me dando um resultado líquido negativo de 8 mil. Então, eu vou olhar esse relatório e vou dizer, olha, o Francisco não serve para mim, ele é um funcionário não muito eficiente e eu vou desligar o Francisco. Então, tem que tomar esse cuidado, porque, de acordo com a análise que eu estou fazendo, eu vou ter respostas para conseguir avaliar esse profissional e conseguir melhorar ou o desempenho dele, ou a rentabilidade, ou até alocá-lo em locais melhores. Então, o que a gente vai tentar fazer um exercício aqui é, com base no início de uma análise financeira, tentar achar a causa de um resultado, de um resultado não tão bom de um profissional. Então, aqui, para quem ainda não conhece a nossa solução, esse é um relatório de DRE para o profissional, onde ele mostra o demonstrativo de resultado. Então, aqui, nessa primeira coluna, deixa eu pegar um. Nessa primeira coluna aqui, ele me mostra quanto de honorários foi alocado para o profissional. Aí vocês vão perguntar como que ele aloca esse valor pro profissional. Como a Simone falou lá no início, História de Advocacia é um negócio e todo negócio tem uma matéria-prima ali. A matéria-prima do História de Advocacia é o serviço, é o trabalho e a gente apura trabalho com timesheet. A gente já tentou aí pensar várias formas de apurar e dividir isso, mas até hoje a melhor forma de conseguir alocar receita e custo é com base no timesheet. Então, nosso sistema trabalha 100% em cima das horas lançadas pelos profissionais. Gente, Brasil e mundo, tá? Na área de serviços, mesmo sem ser escritório de advocacia, e falando especificamente de escritório de advocacia, a gente está sempre em conferência fora do Brasil, com outros, seja da Austrália, seja Europa, Estados Unidos. Não tem jeito, é o tempo, né? Ah, Simone, o Rafael vai ficar bravo que eu vou falar isso, né? Ah, Simone, mas eu não tenho timesheet, eu posso usar o relatório? Pode, mas muitas questões da questão de custo, alocação de despesa, não vai ficar não tão detalhado como está aqui. Vai ser um rateio mais por cabeça, vai ser um rateio por área. Você vai usar uma tabela de rateio que não vai ser tão específico como está aqui. Tá? Nesse exemplo, a gente está usando 100% timesheet. Então, esse profissional Francisco, nesse exemplo, nesse período aqui, nesse trimestre, ele teve uma receita de honorários alocada para ele de 15.890, teve a dedução dos impostos, então ele teve uma receita líquida de 13 mil. Aqui eu tenho tudo que está envolvido a custo direto com ele, o custo efetivamente rateado, então o custo desse profissional no mês, rateado com base nas horas que ele trabalhou para cada caso. Aqui é um saldo de despesas, então ele teve um custo efetivo para mim de 11 mil. Eu tive uma receita de 13, um custo de 11. Então, esse profissional está me dando uma margem de R$ 1.700, que isso representa 10%. Isso aqui, normalmente, não é uma margem positiva. Tá? Então, isso aqui, normalmente, para estar dando um resultado interessante, tem que estar aí perto de uns 60%, 70% de margem, para eu ter um resultado efetivo. Por quê? Fora o custo direto, eu tenho também que ratear as despesas, os custos administrativos, aluguel, TI, enfim, o software, né? Então, colocando o rateio de despesa em cima do Francisco, eu estou tendo, nesse período, um prejuízo de 8.400, que é um prejuízo que representa 53%. Mas você vai me dizer, então esse é um profissional ruim, que eu tenho que dar um feedback para ele, que ele está mal, que ele tem que melhorar, senão ele vai sair. Vou pegar esse relatório, vou falar, gente, vamos cortar, estou na hora de reduzir custo, vou cortar esse profissional? Né? Então aí a gente tem que usar outras ferramentas para tentar explodir a análise desse profissional. Então eu vou sair um pouco do DRE do profissional e vou olhar a performance desse profissional. Então aqui eu estou olhando o mesmo profissional, que é o Francisco, só que aqui eu estou vendo um outro viés. Eu estou olhando um viés de tempo trabalhado e tempo produtivo. Então o próprio Francisco, ele tem nesse período aqui de 3 meses, 480 horas disponíveis. Então, no sistema eu informo quantas horas o profissional tem que trabalhar por dia, ele vai calcular aqui no trimestre, então vai me dar as horas disponíveis. Isso pode variar. Se o profissional é estagiário, por exemplo, trabalha 5 horas por dia, se ele entrou no meio do período, a hora disponível vai estar menor. Então ele vai sempre calcular com base na data de entrada e a data de dia daquele profissional. E aqui eu tenho quantas horas ele efetivamente trabalhou. Então, o nosso exemplo Francisco, ele tinha 480 e trabalhou 506. Então, ele é um
um profissional que trabalha bastante, inclusive fez horas adicionais ao disponível, e dessas 506, 326 horas foram faturáveis, lançadas em casos faturáveis, ou seja, quase 68% do disponível ele lançou em horas faturáveis. Não é um resultado tão ruim para estar dando aquele resultado de 8 mil negativo. Tá? Então, aí eu consigo aqui ter um paralelo. Se todas as horas disponíveis dele fossem faturadas na tabela padrão, ele tem um potencial de receita de quase 73 mil aqui. Se eu faturasse as horas faturáveis dele pela tabela padrão, ele me traria uma receita de quase 50 mil. Mas ele está me trazendo quase 16. O que está acontecendo com ele, Rafa? Então aqui, a primeira impressão que a gente já começa a ter não é que ele é um profissional ruim, porque ele tem trabalhado bastante e ele fatura bastante. O problema é que provavelmente aonde ele está trabalhando são casos ou projetos não rentáveis que estão, ou talvez tenham uma parcela de êxito para entrar ainda. Então tem alguma situação que eu preciso aí sim começar a descer essa análise para descobrir qual é o problema. Então, se esse profissional não tem interferência no recebimento, no contrato, no faturamento, não adiantava nada eu, com base no relatório de DRE, cobrar um aumento de performance de margem, por exemplo. Porque aqui ele tem um resultado de horas faturáveis até que bom, perto da média do mercado. Tá? Pode melhorar um pouquinho? Pode chegar aqui perto de 80%, 75%, mas o problema está aqui, ó. Ele tem um potencial de 50 e está fazendo só 16. Então é aqui que a gente tem que achar. E como que eu faço para achar isso? Aí eu parto para o relatório de produtividade do profissional. É aqui que ele vai explodir. Aquelas 506 horas que ele trabalhou, ele vai detalhar cada cliente casa que ele trabalhou, vai dizer qual hora foi aprimorada e qual foi cobrável e quanto está sendo a hora média dele. Tá? Então, aqui que eu começo a perceber. Então, eu vou perceber, por exemplo, eu tenho um caso aqui que a hora média está em R$ 89,00. Então, sendo que a hora de tabela dele é perto de 300. Então, eu começo a achar aqui onde são os casos que estão problemáticos e tento resolver essas questões de faturamento, de cobrança, renegociar contrato, mas não efetivamente numa análise, não no retorno pro profissional, mas sim uma análise de contrato. Aí eu estou olhando o negócio. A hora que eu olho contratos deficitários, onde o valor da minha hora está muito baixo, eu estou olhando o negócio. Quando eu falo de gestão de pessoas, eu preciso olhar, olha, essa deficiência, às vezes minha, sócio, ou pela questão de um cliente que eu tenho relacionamento, ou eu tive algum problema, que eu estou tendo que fazer esse serviço para consertar alguma coisa, eu estou tendo que fazer isso, o cliente está numa dificuldade, eu estou ajudando, ou eu não posso cobrar nesse momento. Como que eu replico isso para a gestão de pessoas? Se eu deixar com esse cara só projetos que não dão retorno, provavelmente isso impacta na remuneração, impacta na satisfação do trabalho que ele está realizando, ele pode não estar conseguindo mostrar os recursos, o potencial que ele tem. Como é que, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como que a gente pode fazer isso? Aqui é só uma visão já mais moderna aí dos nossos relatórios gerenciais, aqui dentro do DRE. Aqui eu faço uma análise gráfica. Tá? Então aqui ele vai me mostrar quanto que foi a receita, quanto que foi de imposto, qual que é a receita, quanto foi de custo, despesas e o resultado. Então, aquela mesma visão que você vê em gráfico, através do dashboard a gente consegue também ter uma análise gráfica e clicando, né, em cada profissional ele vai descendo no nível de cliente até o nível de caso. Então isso me ajuda, para não ter que ficar gerando aqueles relatórios, eu posso usar a interface de dashboard para fazer essa análise também do profissional. Mas o importante que a gente queria mostrar aqui é que um relatório sozinho, eu não posso tomar partido em cima de um relatório. Existem várias formas de eu ir aprofundando a análise para identificar realmente aonde está o ralo ali, onde que a coisa não está andando. Outro exemplo. Por exemplo, eu vi então que esse cara, ou aquela carteira, ou aquele gestor de carteira, ou aquela área não está funcionando bem, ou aquele próprio profissional não está funcionando bem. Eu vou punir, aquilo que a gente falou lá em cima, eu vou punir, eu vou mandar embora, ou eu vou deixar de mandar projetos para ele? Não. Por que eu não pego um profissional para ele,
tenham o mesmo nível, mesmas competências, talvez o mesmo perfil, né? Não necessariamente da mesma área. Ou eu pego outro gestor, uma outra carteira, que tenha um bom resultado. Eu consigo avaliar quais são as práticas dentro dessa carteira ou dentro desse modelo, como que esse outro profissional do mesmo padrão distribui trabalho, como que ele se organiza, como que ele faz o dia a dia, como que ele gere a carteira dele, os trabalhos que estão com ele. Vejo o que tem de melhores práticas naquela área que está sendo rentável e como eu consigo trazer para esse profissional e para essa área. Às vezes a gente fica buscando solução lá fora e dentro de casa a gente tem boas práticas que está fácil a gente replicar e está fácil a gente colocar alguém para ficar responsável, meio como um mentor e apoiando o movimento ou a recuperação ou retomada, como a gente queira chamar, desse profissional que não está dando o resultado esperado. Ao invés de ir nesse olhar para ir colocando a pessoa cada vez mais desestimulada. Então, eu também pegar e avaliar as áreas que estão indo bem e assistir as melhores práticas, tentar conhecer as melhores práticas e tentar replicar para ajudar, isso é uma coisa muito bacana e que a equipe se sente cuidada quando a gente faz um projeto como esse, tá? Uma outra coisa importante da gente olhar é, por exemplo, vou pegar uma pessoa, no meu caso, estou até eu lá de exemplo, que trabalha na área comercial, que tem muito trabalho institucional. Então, se eu for olhar na quantidade de horas trabalhadas, vai ter pouca coisa faturável, porque eu fiquei dedicada, por exemplo, a montar o webinar, a fazer curso, a dar aula, a montar projetos, a ver soluções comerciais, que eu não consigo repassar para cliente. Então, como que eu monitoro também os profissionais que têm esse viés de atuação mais comercial, que são importantes para a continuidade do negócio? Bom, se eu tenho tantas horas assim dedicadas a questões institucionais, para divulgação, para captação, reunião comercial, eu, escritório, eu, enquanto estrutura de negócio, que ter uma maneira de controlar todas as oportunidades de negócio que estão surgindo em razão dessas horas comerciais. Senão também não faz sentido. Quer dizer, se eu estou lá dedicada para captação, visitando cliente, fazendo palestra e tudo mais, e não trouxer possibilidades de negócio ou efetivamente fechar negócios, fica complicado. Então, por isso está saindo essa solução, né, Rafa? Agora, em julho, a versão do Legal Desk, a gente está lançando esse novo módulo, que é o controle de oportunidades, para apoiar o escritório a fazer um controle, uma gestão mais eficiente das oportunidades que estão sendo gerenciadas pelos sócios. Tá? Então, principalmente para aqueles sócios que têm um viés mais comercial, que aí no relatório de margem ele está lá não tão bem, que aí o pessoal já fica olhando um pouco torto, fala assim, ali o resultado dele não está tão bom. Por aqui a gente consegue analisar o volume de oportunidades que aquele sócio, por exemplo, está tratando, está negociando. Então, qual que vai ser o objetivo desse módulo? Você vai poder criar várias etapas, várias fases dessa negociação, cada escritório tem a sua, tá? E aqui você vai cadastrando as oportunidades dentro de cada fase. E aí vai acompanhando e ela vai evoluindo. Ela vai sair de um lead, por exemplo, um primeiro contato, depois vai passar por conflito de interesse interno, depois vai passar por uma fase de demonstração, fase de proposta, enfim, até o final que ela foi perdida ou ganha e qual o motivo que ela foi perdida ou que ela ganhou. Então aqui, por exemplo, eu vou demonstrar como eu faria, por exemplo, para pegar uma oportunidade que está como lead e passar para primeiro contato. Basta eu selecionar a oportunidade, arrastar para o lado e soltar. Então ela já passou de lead para primeiro contato. Então vai ser uma ferramenta fácil de você ficar acompanhando e manter atualizada. Que muitas vezes é chato ter que ficar abrindo oportunidade por oportunidade, editar o status, aí muitas vezes a pessoa não gosta de fazer isso. Por aqui, só arrastando a oportunidade daqui para cá, ela já foi reclassificada, já vai totalizar aqui cada coluna de cada fase. E aí, aproveitando o conhecimento e as práticas do Michel aqui, né, uma coisa que pode fazer. Bom, para você continuar fazendo esse trabalho institucional, ou que justifique você fazer esse trabalho institucional, você tem que ter no mínimo 10 oportunidades aqui, 10 já indo para um primeiro contato, depois 10... quer dizer, você consegue estabelecer metas para que você justifique uma pessoa ficar dedicada a esse trabalho institucional.
né? Então, você vincula parte do seu projeto de desdobramento, que foi uma coisa que foi muito discutida esse ano, inclusive na ala lá nos Estados Unidos, a questão de você desdobrar meta, ter perspectiva, ter potenciais clientes junto, mapeados para que você possa atuar, e como você vai desdobrando isso ao longo do ano. Então, quer dizer, eu vou medir aquele profissional nessa parte, eu também tenho como monitorar e estabelecer meta para ele. Bom, e depois, eu editando uma oportunidade, eu consigo colocar aqui todo o histórico, todo o follow-up, tudo que foi feito, todas as atividades que foram realizadas em prol daquela oportunidade, eu posso fazer um registro por aqui, colocando tags, colocando a temperatura da oportunidade, e tudo isso aqui eu posso gerar relatórios de acompanhamento das oportunidades. Então, além de ter aquela análise de resultados de trabalho, eu consigo ter uma análise de resultado das minhas oportunidades e conversão em novos negócios. Tá? E aí, evoluindo isso daqui, esse modo de controle vai estar pronto agora em julho. Então, todo esse controle e acompanhamento eu vou conseguir fazer por cima dele. E aí, em algum momento, essa oportunidade... Ah, desculpa, só esqueci um detalhezinho. Eu posso ter uma fase de gestão de conflito, por exemplo. Então, eu posso cadastrar um comitê aqui, as pessoas que fazem parte de um conselho de conflito, e aí, antes disso ir para uma fase de demonstração, até mesmo enviar a proposta, eu tenho que passar pela avaliação de um comitê. Então, as pessoas recebem um alerta, eles têm que aprovar se é favorável ou contra aquela oportunidade, pode fazer o seu voto, e aí, no final, você pode aprovar ou não essa oportunidade. Aí, no segundo momento, eu entro no novo módulo também, que vai sair esse mais para o final do ano, previsto para novembro, que é o módulo de precificação. Tá? Aí vocês vão me perguntar, né? Por que precificação? Falando de pessoas, a gente vai ver aqui que a gente vai conseguir desenhar o meu projeto de antemão na fase de proposta. E aí, Simone, como que eu posso fazer aqui para a gente linkar essa questão de precificação com a gestão de pessoas? Então, eu vi lá, eu estou acompanhando essa precificação desde que ele está no meu controle de oportunidade. Então, eu estou olhando lá que aquilo possivelmente vai virar um projeto, aquilo lá eu estou fazendo proposta e vai entrar numa fase de precificação. E eu sei que aquele meu recurso lá, eu tenho um panorama, porque eu fiz análise da minha DRE, da quantidade de horas, dos projetos que os profissionais estão envolvidos. Então, eu sei que na hora que eu for fazer esse projeto, eu vou precisar de tais competências, de que recursos que eu vou fazer, porque eu tenho um histórico lá, o Rafa depois vai falar isso. E aí eu posso alocar o meu profissional, tanto pensando na entrega, tanto pensando no desenvolvimento do meu profissional, tanto pensando em como eu preparo para ter uma sucessão. Então, a hora que eu for escolher os profissionais, o Rafael vai mostrar lá a etapa que chega para escolher o profissional, isso é fazer uma gestão de equipe, é como eu vou alocar e como eu vou incluir esses profissionais na hora que eu estiver fazendo uma precificação. Eu lembrando que eu tenho esses recursos que eu preciso ou desenvolver, ou aprimorar, ou incrementar a carteira dele, porque ele não está numa carteira boa, desde que eu respeite as competências necessárias para eu entregar o projeto, isso é fazer uma alocação adequada dos profissionais visando desenvolvimento, melhores recursos, otimização. Então, isso está intrinsecamente ligado também com gestão de pessoas. O Luiz Olavo tem uma grande experiência nisso também. Se tiver alguma pergunta, eu peço para ele ajudar a responder. E esse modo de precificação, ele vai te dar a flexibilidade de eu preparar uma proposta para o cliente de 3 formas. Uma, eu vim aqui criar uma nova template e ir colocando a categoria do profissional, a quantidade de horas, que já vai assumir a tabela e o valor total trabalhado. E aí, conforme eu vou ajustando o volume de horas, por fim, quando eu adiciono, ele vai me montar essa estimativa de projeto, que me permite fazer algumas simulações. Então, aqui na primeira coluna, o módulo de precificação vai me trazer com base na tabela padrão. Então, em média, ele vai trazer o volume da receita com base nos profissionais que eu aloquei, ele vai calcular o imposto, a receita líquida, ele vai fazer um cálculo da média das categorias para gerar um custo estimado e vai me dar a margem. Então, aí eu começo a trabalhar com a margem que eu quero ter em cima desse meu projeto. Então, pela tabela padrão, eu teria 22% de margem.
Se há um projeto que eu não quero ter margem, mas também não quero ter prejuízo, ele me coloca um break-even aqui que seria 0 a 0. Onde seria para eu chegar no mínimo que eu chego para pelo menos empatar, que é uma conta muito estratégica. Eu teria que cobrar 9.126. E aqui eu posso trabalhar com algumas simulações. Eu quero dar um desconto de 10%, eu quero ter uma margem de 15%. E aí ele vai calculando, você pode comparar as versões e escolher aqui, usar essa e ele já vai gerar uma estimativa para esse aqui. Tá? Então essa é uma forma. Eu vim aqui em templates e cadastrei profissional a profissional. Outra forma é eu estimar a partir de uma template. O escritório já pode, assim que implanta a solução, criar modelos de alguns tipos de projetos já pré-definidos para não ter que ficar colocando linha a linha dos profissionais. Então, eu já venho aqui e escolho, por exemplo, simulação teste 1. Quando eu dou um próximo, ele já me traz tudo isso preenchido conforme pré-estabelecido na template. Tá? Ou a última opção é usar casos similares. Eu venho aqui, casos similares, e vai me trazer. Então, teve um caso que a gente fez direitinho, foi super rentável, eu quero trabalhar com o mesmo modelo daquele projeto. Então, eu venho nessa opção, escolho, analiso a DRE desse caso antigo que já foi concluído ou não, vejo quanto foi realizado, quanto foi orçado, quanto realmente teve de custo, consigo ver o desvio e falar, não quero usar esse como padrão. Escolho ele como padrão e aí eu já vou ter a minha precificação feita por ele. Então, a gente teve lá, desde o início da oportunidade, o controle de projeto, de oportunidades, onde você vai classificar em cada etapa e movimentar ela até o momento de proposta. Quando chega no momento de proposta, eu posso usar o módulo de precificação para calcular quanto que eu vou cobrar isso do cliente. E depois que eu tenho isso tudo feito, virou negócio, fechei, virou um caso, aí eu entro com um outro módulo que vai ser lançado também em novembro, junto com precificação, que é o módulo de controle de projetos. Só uma pergunta que tem a ver com precificação. Tá, tem uma pergunta, a Regina vai fazer aqui para a gente. Da Mariana Pinto. Para a precificação, é levado em conta as despesas fixas para chegar nas margens? Ele leva em conta a média, tá? Ele pega as despesas, ele faz uma média, isso também vale para o custo, tá? Porque aí ele vai pegar com base nos profissionais escolhidos. Eu escolhi advogados 1, advogados sêniores 3, e aí ele pega uma média dos profissionais para calcular o custo e a despesa. Então, é uma média. Outra coisa, a gente também vai deixar para falar bastante do módulo de precificação no webinar do financeiro, que vai ser com o Milton, que é nosso especialista, ou com o Rafa ou com o Ribeiro também. Mas aí, quem tiver interesse, inclusive nesse módulo da precificação específico, vai ser um dos pontos importantes que nós falaremos no webinar de financeiro, tá? Bom, e para fechar essa sequência aí de oportunidade e precificação, é o módulo de controle de projetos, que é um módulo que vai ajudar e fazer uma análise dos casos e dos projetos conforme a coisa está acontecendo. Muitas vezes a gente espera acabar o projeto, encerrar aquele caso e ver, aquele caso não foi tão rentável, onde a gente errou, onde a gente podia melhorar. E com esse módulo, conforme a coisa vai acontecendo, a gente vai analisando aqui. Por exemplo, o progresso físico e financeiro, eles têm que acompanhar, têm que seguir sempre paralelos. Se a coisa começa a descolar muito na questão, eu estou devendo muita coisa para entregar, mas já gastei muito, acende uma luz amarela e depois vermelha para eu analisar onde está o problema, qual projeto está desgarrando, aonde eu tenho que atuar. Eu já atuo no momento do problema para tentar reverter até recuperar esse prejuízo. Então, eu não preciso esperar o final do projeto e aqui eu consigo ter um acompanhamento de todos os meus projetos, as atividades pendentes, as em andamento e as concluídas. Porque eu consigo aproveitar aqui, eu tenho muita atividade pendente com o profissional X. Talvez ele está muito sobrecarregado nesse momento, quem que eu posso aproveitar? Aí entra de novo a gestão de pessoas. Eu posso pegar algumas atividades, alocar para outro profissional e aí sim conseguir distribuir melhor e que todos trabalhem, ou até mesmo, eu estou com o financeiro muito descolado, eu pego atividades que está com o advogado 3 e tento realocar para o advogado 1 para tentar equalizar isso melhor. Então, esse viés, esse controle de projetos é a gente acompanhar a execução e tentar resolver as coisas já quando tiver algum desvio no começo, sem esperar o final. Tá. Deixa eu só voltar lá, Rafa. E o que isso tem a ver com gestão de pessoas também? Bom,
Às vezes o meu líder de projeto, o projeto não está rendendo porque ele tem alguma dificuldade específica com o cliente, porque ele tem alguma, por exemplo, poderia alocar um outro profissional que tenha mais conhecimento ou mais experiência nesse tipo de projeto. Então, eu juntar ali tanto, porque às vezes na hora que eu estou precificando, eu posso achar que aquele modelo vai funcionar. E a gestão de projetos, eu olhando, sempre lembrando que a gente está falando que é um negócio, que eu tenho que dar resultado, que eu tenho que pensar na minha entrega de qualidade para o cliente, como combinado. Eu tendo essa gestão, eu também posso readequar a equipe. A gente já teve várias vezes que vocês devem acontecer isso diariamente não, mas é uma coisa comum de acontecer, que às vezes o cliente pede para trocar o líder de projeto, pede para aquele advogado não esteja mais, ou pede para aquele advogado que ele já conheceu, já trabalhou em outro projeto, em outro cliente, venha participar do projeto e você tem que atender essa demanda. Então, eu tendo um perfil, eu sei como meus profissionais estão desempenhando, eu sei as horas que eles estão gastando, eu sei a expertise que eles têm. Eu vou saber das oportunidades, eu consigo precificar, pensar nos projetos e nas vendas, alocando os profissionais, pensando tanto na entrega quanto no desenvolvimento dos meus recursos. E poder fazer o monitoramento disso, isso é um projeto de gestão de pessoas muito bacana, que às vezes a gente esquece de fazer um olhar desse modelo, olhando tanto as horas trabalhadas, quanto resultado, quanto precificação, quanto distribuição de trabalho, cadastro, tudo mais, para eu poder fazer um bom monitoramento do desenvolvimento da minha equipe. E era isso um pouco hoje do que a gente queria passar. A Regina falou que tem mais 2 perguntas, é isso, Ré? 3. Pode mandar, gente, manda bala. Vamos ver aqui. Tem a Alessandra que te mandou para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Alessandra Sanches. Oi, Essa Ale. ferramenta vai ter algum processo de checagem de conflitos? Sim. Ele tem aquela fase de validação, como se fosse um fluxo de checagem de conflitos. Então, você pode montar um comitê, um grupo, um conselho que vai receber a oportunidade ainda nas fases iniciais para analisar se tem conflito ou não. Ele não vai fazer uma validação se aquele cliente é cliente em outra parte, em outro processo, isso ele não vai fazer. É uma análise de um grupo, de um comitê. Ele vai ter como se fosse uma fase de validação de conflito. Isso que a gente pode ir aprimorando e pode criar um processo de checagem, né? Beijo, Olê. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Isolar, vamos ler a pergunta do isolação. Esse aqui já foi. Existe um checklist que indica uma margem maior ou menor de acordo com a complexidade do projeto? Tem aquela simulação. Ele vai te dar simulações. Aí ele vai te dar a tabela padrão e o break-even. Aí você consegue aqui em cima colocar como que você quer fazer essa análise. Eu quero fazer uma simulação com a margem de 10%. Aí ele vai simular para você quanto você deveria cobrar e assim por diante. E aí, Mariana, acho bacana você participar do webinar financeiro, ou também chamar alguém, se você quiser conversar sobre o módulo, saber mais no detalhe como funciona, a gente fica à disposição, tá? Vamos ver se tem outro aqui. Tem um que acho que tem a ver com esse tema, que mandou para mim, é o Leonardo Vinícius. O sistema permite calcular a margem de contribuição unitária dos itens? Como é que é? O sistema permite calcular a margem de contribuição unitária dos itens? Explica melhor. Quem que fez o Leonardo? Leonardo. Como o sistema ele trabalha com timesheet, e o timesheet está vinculado ao profissional e ao caso, tá? Então, eu consigo ter uma visão de margem de qualquer... Porque eu tenho o menor nível ali. Porque ele tá falando. Então, o sistema permite emitir relatórios analisando a margem de qualquer forma. Eu consigo analisar por profissional, por área, por equipe. Então, você entender melhor essa dúvida. Provavelmente aquela parte de ver com as atividades na precificação, que tem lá, as etapas. Abre lá, volta lá. Aqui, né? No controle. Não, para o contrário. Que é um DRE, né? Aqui. Então, eu tenho o projeto. É isso, Leonardo? Acho que é antes, naquela tabulação. Tem uma outra ali, cara.
Tendo informação, vai ser possível, porque eu consigo gerar relatórios de margem, tá? Então, é possível ter, por exemplo, eu posso ter várias fases no projeto e analisar a margem por fase. Se alguém quiser perguntar sem ser por escrito. Acho que pode perguntar. Quem quiser sem ser por escrito agora, tirar o microfone e perguntar, pode ser também, tá, gente? Facilita. Só acabamos da Mariana. Tem mais uma? Tem mais uma ali, né? E tem do Carlos, né? Não, o Carlos não. Controle de projetos, especificação, módulo separado ou está dentro do módulo financeiro. O controle de projetos e especificação são módulos do Legal Desk. Então, faz parte da suíte do Cjuri Plus. Tá? Então, ele faz parte do Legal Desk. Tem, acho que uma pergunta para cima, Rafa. Do Carlos. Vou arrancar esse mouse do Rafa. Esse controle de projetos terá algum vínculo com o cadastro do Cjuri? Sim, totalmente. Quando você vai fazer por exemplo, aqui, análise, se eu quiser fazer uma template com base num caso já existente, é lá que ele está indo buscar, no cadastro de caso. Quando eu falei de custo ou despesa, ele faz uma média com base nos profissionais. Coloquei lá, advogado 1, ele vai fazer uma média dos meus advogados 1, de toda a minha base, para colocar lá como custo e despesa. Então, ele está totalmente amarrado com o cadastro de profissional, de caso, todas as informações. Tem mais alguma? Só, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, quiser abrir o áudio. Sem ser por escrito, se quiser abrir o áudio. Você vai me deixar doidinha. A Juliana Schneck fez um monte, ó. Não, mas era... Eu perdi o áudio, tá. Oi, Ju! Beijo. Simone, é o Luiz Olavo, eu abri o áudio aqui. Queria fazer uma contribuição. Posso? Pode. Então, eu achei muito interessante essa visão um pouco mais quantitativa da análise de performance dos advogados. E assim, uma pergunta, uma reflexão é a questão da transparência desses dados para o corpo jurídico, né? Eu tenho uma experiência de trabalhar numa outra indústria, que eu trabalhei quase minha vida profissional toda, eu usava exatamente esses mesmos indicadores. Isso era dado total transparência para o corpo técnico, né? De tal forma que o próprio advogado, no caso, ele ficava preocupado com essa questão tanto da produtividade quanto da rentabilidade e procurava se alocar em casos, em projetos que tivesse mais receita. Então, isso gerava uma certa administração para os líderes, é claro, né? Porque no momento que o advogado começa a querer, assim, para ter mais receita, pegar um caso Y ou X, isso gera um pouquinho mais de trabalho para os líderes, né? Mas eu acho que isso é uma dinâmica interessante dentro do escritório, né? As pessoas saberem que tem um resultado, tem uma questão quantitativa, né? E procurarem, né, se mexer para ter um resultado. A ideia é a gente trazer o olhar de gestão de pessoas, além de você ter as ferramentas disponíveis e tradicionais. É você realmente fazer com as informações que você tem do seu negócio, tentar trazer para o dia a dia do advogado e da sua equipe, de sócios, seja para desenvolver em competências comerciais, seja para desenvolver na parte de gerenciamento de pessoas. Você foi para gerenciar um projeto, você quer testar aquela pessoa, se ele está pronto para ser promovido, para ser um coordenador de área, ou para ser um coordenador de equipe, que você tenha essas informações para tomar a decisão e até mudar no meio do caminho, né? Fazer esse olhar para a gestão de pessoas. Acho que essa foi a ideia hoje dessa discussão. Eu achei muito bom, Simone. Eu acho que esse lado quantitativo, às vezes, falta na gestão dos escritórios. E, de novo, a questão de dar transparência é uma questão para ser discutida. Sem dúvida. Bom, nosso próximo evento vai ser sobre operação jurídica, nosso próximo webinar. Michel, a gente deve enviar e divulgar, todos que já participaram vão receber o convite via LinkedIn, a gente vai divulgar.
agora a gente pode abrir aí para mais dúvidas e um bate-papo, né? Temos os consultores também aqui, cada um na sua especialidade. Caso alguém tenha uma dúvida, queira compartilhar alguma coisa, mesmo que não seja do assunto de pessoas, qualquer consultores outra estão à disposição pergunta ali. aí sobre o sistema também, não é porque a gente vai falar em outro tópico, até porque eu estou adorando ficar aqui no Jornal Nacional, então façam bastante perguntas, que a gente possa aproveitar esse momento até para outras coisas do sistema, para quem não conhece a Top Juritis e queira saber da Top Juritis também, nós estamos à disposição. Elizabeth, a gente vai disponibilizar, todo mundo que participou vai receber uma forma de receber a apresentação. Se só quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, a gente está à disposição. Oi, pessoal, aqui é a Juliana, tudo bem? Oi, Ju! Juliana, tudo bem? Oi, tudo bom, Rafael? Tudo bem. Eu pedi para falar no áudio só para comentar. Hoje eu fiz o treino. Hoje, na verdade, terminou o treinamento. Foram 3 dias aí, 3 manhãs que nós fizemos o treinamento com a Lilian, eu e a Solange lá do escritório. Agradecer ao Rafael que encaminhou esse treinamento para a gente, porque eu acho que vai fazer muita diferença. Os relatórios gerenciais são bem alinhados e é interessante, porque falar ali da DRE, a gente olhou isso hoje e eu entendi o que pode utilizar agora, com precificação no futuro, enfim. Então, para dar um feedback para vocês, foi muito bacana o treinamento e acho que foi uma ótima oportunidade, porque coincidiu. Eu acabei de sair do treinamento e peguei o webinar de vocês, então está muito alinhado com algo que a gente viu hoje lá no treinamento. Até o Luiz Olavo estava também, viu que tem outros escritórios que falam disso, né, da rentabilidade individual, como você abre isso para advogado ou não, como você aloca, a performance acompanha caso a caso. Então, mais para dar um retorno para vocês, que foi muito bacana. Ju, obrigada. Um beijo no neném. Obrigada, tá aqui comigo, que eu tô home office agora à tarde. Manda foto. Convidado, beijo. Elizabeth, os próximos, a gente não tem a data ainda certinho, mas a nossa expectativa é fazer pelo menos um por mês até o final do ano. Em julho então, a gente pretende fazer o de operação, e aí os próximos a gente já pretende fazer em julho de controladoria jurídica, tá? Tá. Simone e Rafa, a Flávia Brunso está perguntando se quem tem já o timesheet no Legal Desk já possui essas ferramentas que você mostrou de controle de projeto e precificação. Isso, Flávia. Módulos de controle de projetos, precificação e acompanhamento de projeto, controle de oportunidade, precificação e controle de projeto. Eles são ferramentas que vão ser módulos do Legal Desk. Então você tem direito a... Assim que eles forem lançados, é só atualizar, aplicar a atualização da versão e ter treinamento. Então já está incluso, não tem um custo de licenciamento adicional, não. Tem o da atualização. Então, só relembrando os prazos, isso. Agora em julho a gente vai liberar o controle de oportunidades, que é aquele que a gente pode arrastar lá as oportunidades por fases. E em novembro, os outros dois, que é o precificação e o controle de projetos. Tem outra pergunta aqui. Eu acho que é o Alexandre. Depois tem a complementação do Leonardo. Leonardo. Aí a Regina pergunta. O Sijuri tem um módulo de gestão de contratos e um módulo de gestão de societário? Quem perguntou? Sim. A Regina vai responder aqui para a gente. Sim, tem um módulo de gestão de contrato, um perfil na parte do jurídico. Então, o jurídico conta com a possibilidade de máscaras, perfis, né? E um dos perfis é esse. É o de contratos, para a gestão de contratos dos clientes, a vigência. Às vezes, também, quando fala de contratos, é um perfil consultivo, de consulta para análise do contrato do meu cliente, mas também é possível. Tá? Então, ali eu posso fazer análise do contrato, marcar todo o histórico dele, né, dessa análise, todas essas tratativas, inclusive podendo vincular documento ao programa de gestão, tá? Mandar e-mail, mandar aviso, colocar agendas, né, das próximas etapas. E, caso for a gestão do contrato em si, então, vigência mesmo, local, para colocar todos esses dados, então, data da assinatura, término da vigência,
agendas, né? Então, vai acabar esse contrato em tal data, 30 dias antes, 60, 90 dias antes, ele pode ir me informando, né? Agendamentos também automáticos por alguma etapa. Então, esse é o de contratos. E societário também, ele também é uma máscara, então, dentro do sistema, né? Como tal máscara, porque o sistema permite configuração, justamente colocar campos específicos para cada gestão, cada tipo de gestão. Tá? Então, no caso de atos societários, eu vou ter lá os atos listados, né? Vou poder colocar o histórico de quando eles aconteceram, justamente os documentos protocolados na junta comercial e quando que foi, e quais são esses documentos, então, tanto na sua versão de elaboração como nos exercícios finais, porque tem população do GED, que permite fazer toda a segurança que o GED não permite, mas toda a assessoria do sistema jurídico, mas também com a possibilidade, se assim desejarem, de link desses documentos em pastas na rede também. É claro que no GED vai me dar mais segurança, vou ter todo o histórico do documento, além de eu poder visualizar dentro do módulo jurídico. Tá? Então, respondendo, sim, tem esses módulos ali à disposição. Tem do Leonardo. Ele fica em dúvida que aí a resposta não. O Leonardo, no complemento àquela resposta, ele colocou assim, ainda fiquei com dúvida se a plataforma permite calcular custos unitários e margem de contribuição unitária. Olá, boa tarde. Sim. Controle de projetos. Sempre parece interessante. Olá. Boa tarde. Tudo bem, Rafael? Tá me vendo? Tá me vendo bem? Eu bem. Olá, tudo jóia? Regina, como vai? Olá. A dúvida é exatamente sobre o cálculo dessa margem unitária, né? Se eu consigo, a partir dessas ferramentas aí do sistema, encontrar custos, né, por itens unitários, bem como margem de contribuição unitária, para chegar naquela precificação final ideal, né? Estabelecendo o meu break-even, né? E fazendo aquelas simulações. Era isso que eu queria saber. Se você conseguir ter uma margem por profissional ali, por exemplo. Que você Não, por profissional não. Você quer saber, Leonardo? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Como é que eu busco calcular? Tudo dentro do escritório tem uma estrutura que tem, vamos dizer assim, tem que ter um retorno, tá? Então, a manutenção dessa minha estrutura, despesas individuais por processo, tá? Por profissional atuante, e eu calcular, destrinchar isso por cada projeto, considerando que uma ação ou um cliente especificamente seja um projeto, eu tenho que identificar o meu custo unitário, né? Quanto valor mínimo eu vou gastar com profissional, com material, né? Despesas fixas e despesas variáveis, né? Custos fixos e custos variáveis, para chegar no meu preço unitário mínimo, um item de serviço. Eu posso estabelecer isso por hora, eu posso estabelecer isso por projeto, essa é a ideia. Tá, nessa ferramenta, o que ele vai fazer? Vamos até voltar aqui só para eu mostrar, ver se é isso que eu entendi aqui. No precificação, eu coloco aqui, a entrada da precificação vão ser categorias de profissionais e horas. Essa é a entrada, tá? Então, eu monto meu projeto com base em categoria e volume de horas. Tá? Ok. Aí, mais para frente, ele vai me dar essa DRE do projeto. Então, a receita, ele vai fazer basicamente o valor hora vezes a quantidade de horas de cada categoria. Os impostos conta e vai ter receita líquida. O custo, o que ele faz? Ele faz uma média do custo das categorias que eu usei no meu projeto. Tá? Então, aqui ele faz uma média. Ele vai pegar lá, eu coloquei advogado 1. O custo médio do advogado 1 no meu escritório é de tanto. E aí ele vai jogar aqui o custo efetivamente. Tá? E a mesma coisa para despesa. Então, tem lá aluguel, contrato de TI, contrato de software e tal. Ele vai fazer o custo, quanto que é rateado em média por profissional. Então, na hora de fazer a precificação, ele usa tanto o custo como o rateio de despesa médio. Agora, se eu quiser analisar projetos em andamento, sim. Ele vai ter lá o DRE do caso, que eu posso descer até no nível do profissional,
que eu vou analisar item a item, quanto que é o custo, quanto rateou de despesa para cada profissional, e eu consigo ainda se quebrar dentro da quanto que é o custo daquele profissional, quanto que rateou ali, o que rateou, aí você consegue saber quanto de cada tipo, de cada centro de custo rateou para ele na despesa administrativa. Então, na precificação, ele faz uma média da minha base, conforme cada linha. Mas se eu quiser analisar um projeto em andamento ou já concluídos, eu consigo fazer, porque o sistema trabalha com o conceito de alocação. Então, ele faz exatamente isso. Então, se eu lancei lá no financeiro um custo com folha, com Prolabore, com cursos, essas coisas, todo o custo daquele profissional, ele vai dividir nas horas que ele lançou naquele período. Então, eu vou ter o custo hora com base no trabalho e o rateio de despesa é a mesma coisa. Então, o sistema trabalha com esse conceito de alocação. Isso para os projetos em andamento. Para a precificação, ele usa uma média. Então, ele vai se basear na realidade do custo mínimo aí do escritório. Joia. Era isso? Ótimo. De qualquer forma, eu não sei se o Milton está aqui, mas se você quiser, o Milton é o nosso especialista nessa parte de precificação, é quem fala que vai fazer o webinar financeiro também, tá? Fica à vontade para você, se você quiser trocar uma ideia. Fique à vontade. Muito bom. Tá bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo, tá? Obrigada. Tem mais alguma? Só tem da Mariana. A Mariana está perguntando se procurações também. Tá? Procurações também é uma máscara, um perfil, então também há possibilidade de fazer a gestão de procurações. E aproveitando, então, falando de perfil, né? Então, alguns exemplos. Então, os que foram dados, então, consultas, contratos, atos societários, procurações. Então, não somente processo, né? Regulatório, então qualquer outro procedimento. Então, às vezes até uma due diligence, algum processo de trabalho, né, também posso controlar lá, justamente podendo colocar sempre o histórico, anexar documentos, colocar agendas, né? E também, claro, a parte de processos. Então, exemplos de perfis de processo, normalmente por área, então, civil, trabalhista, tributário, criminal, e mesmo dentro deles também uma subdivisão que é possível, que é por cliente também, por carteira, por cliente, até por equipe, tá? Então, tem essa flexibilidade no módulo jurídico para a gestão não somente de processo, como outros procedimentos do corpo jurídico. Tá? Se quiser perguntar mais, pode perguntar, a gente está à disposição. Deixa eu só dar um recado, Michel. Para quem quiser a apresentação, acesso ao vídeo, me passa um e-mail. Hoje mesmo já passei e-mail para vocês, só me responde. Ô, Michel, manda a apresentação para mim, que aí eu já encaminho, tá bom? Tem mais dúvidas aí? Se quiser perguntar, a gente está à disposição aqui. Mariana, se quiser perguntar o que você ainda tem de dúvida. Se quiser abrir o microfone para ficar mais fácil, também fica melhor. Só complementando aqui o que a Regina comentou, a gente até mudou o nome do módulo de acompanhamento processual para assuntos jurídicos, até por causa dessa flexibilidade que a gente consegue definir quais campos eu quero acompanhar, e aí uso todas as funcionalidades do acompanhamento processual para qualquer outro tipo de assunto. Então, envio de e-mails com follow-ups, vínculo de documentos, compromissos, agendas. Então, o sistema é bem flexível. Ele não fica restrito só ao consultivo, contencioso. Não, a gente consegue criar vários tipos de perfis para fazer a gestão de contratos, procurações e tudo mais. Se puderem responder, por favor, responder tudo aí. Sinusite. Ela perguntou aqui em cima. Que ela não está podendo falar, se ela preferir, Mariana, tá bom, se preferir. pode escrever. Se preferir fazer por escrito, a gente está à disposição. Não tem problema nenhum. Eu tomei a cegueta, mas eles leem para mim. A Mariana falou que está com sinusite faringite, não está podendo falar. Se eu conseguir. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que aqui mais voltou. A gente vai continuar à disposição, mas quem não quiser aguardar as perguntas, eu queria agradecer a participação. A gente está à disposição aí nos nossos contatos. A gente não chegou nos contatos. Eu estava tentando chegar lá. Os nossos contatos, muitos já nos conhecem, já têm os contatos, mas quem ainda não tivesse pode nos procurar para qualquer assunto, a gente direciona aqui internamente.
E o objetivo é quem tiver mais interesse, principalmente nos módulos novos aí de precificação, controle de projetos, a gente está à disposição também para fazer uma apresentação no escritório, tá? Porque está vindo por aí, já é bom já ir se preparando para quando o módulo vier já está pronto para utilizar. E a gente também está sempre divulgando os eventos na Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Então, quem quiser seguir, o meu é sempre Simone Viana Salomão, ou @CSalomão, vai achar também para poder... E tem também o da Toto Juritis no Face, né? E no LinkedIn também. Tá? Então, pelo Toto Juritis, ou pelo Rafael, Michel, Regina e eu, fique à vontade. Obrigado. Obrigada, Paula. Obrigada, Ju. Beijo. Estou passando ali para ver quem está falando antes. Luciene. Flávia. Maurício Agostinho também. Obrigada. Márcia. Carlos Ciotti, também agradecendo. Luciano. Márcia. Zé. Quem que é? Tá, Peterson. Obrigada a você. E aí, Peterson, tudo bem? Vou fazer comigo muito tempo na Machado Meia. Que legal. Tchau, obrigada, Eduardo. Mariana, nós estamos aqui, tá? Nós estamos falando tchau, que a gente está falando tchau para o pessoal que está saindo, mas estamos aqui. Tchau, Kátia. Obrigada, Alice. Até a próxima. Só vai baixando. Tchau, Paulo. Acho que você pode fazer diversas apresentações. Pode contar com a gente. Só chamar que a gente vai. Francesca. Amanhã já tem uma. Já estou com ciúmes. Valeu, tchau. Tchau. Tchau, Adriana. Quem é? Francesca. Corrigir, Adriana. A gente aceita a correção. Eu não vou poder ir, tá? Mas eu tô morrendo de ciúmes mesmo assim, Francesca. Odete. Tchau, Odete. Então tá bom, gente. Obrigada. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.